da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, em nome de quem peço permissão para cumprimentar todos os deputados estaduais aqui presentes, das bancadas de apoio ao governo e das bancadas que fazem a oposição. Sintam-se, Vossas Excelências, todos e cada um, devidamente saudados, cumprimentados e abraçados por esse amigo. Excelentíssimo senhor Dr. João Alves Filho, vivendo e aprendendo. Família poderosa. Caríssima companheira Eliane Aquino, minha esposa, primeira-dama do Estado, secretária de Inclusão. E agora, dando hora extra de cuidadora, né? Esse cabo aqui. Meu querido amigo Zé Carlos Machado, vice-prefeito de Aracaju, em nome de quem quero cumprimentar os vice-prefeitos aqui presentes, caro amigo G, ex-deputado federal, em nome de quem quero cumprimentar todos os políticos que já exerceram mandatos populares. Eu me prometi falar pouco, prometi a Eliane aquilo que é pior do que prometer a mim mesmo, porque eu nunca cumpro. Se eu prometo a Eliane, eu tenho que cumprir. Eu queria iniciar esse discurso lembrando de dois episódios, um da história, aliás, os dois episódios da história, um do século XX e outro do século XIX, envolvendo dois estadistas, os quais, independente do julgamento de mérito que nós tenhamos sobre eles, foram homens que marcaram de forma indelével os seus países e a humanidade. A cidade de Moscou, na atual Rússia, tem uma avenida muito grande, assim como nossa rua Itabaiana. Tem a Itabaianinha, a Avenida Itabaiana vai embora, ou a Rua do Lagarto, sai atravessando. E é uma avenida reta. Quem sai da sua origem e segue o seu traçado não tem como se perder, porque ela é em linha reta e vai dar no mesmo lugar sempre. Uma vez, o líder bolchevique perguntou a Lenin a razão da política do governo soviético ter mudado, feito inflexões, o porquê do acordo de Brest-Litovsk, onde a então União Soviética cede parte do seu território para os inimigos que combatia, o porquê da nova política econômica, a NEP, que abria espaços, ainda que pequenos, para a iniciativa e para o capital privado, especialmente do campo. E Lenin, uma experiência de quem liderou uma revolução dura e sangrenta. Esse camarada, a política não é a Avenida Nevsky. Não é uma linha reta, sem atalhos, onde você caminha sempre sabendo que sairá no mesmo lugar. O outro episódio, eu não sei se ocorreu da forma como vou contar, mas foi dessa forma que Steven Spielberg apresentou no belíssimo filme Lincoln,
que faz a biografia do maior dos presidentes dos Estados Unidos da América. Abraham Lincoln. Lincoln, na campanha do Senado, tinha admitido que numa federação ao estilo da americana era possível a um Estado requerer a sua secessão, a sua separação da União. Quando chegou na presidência, precisou enfrentar o dilema da guerra civil e afirmou o contrário. Disse que a União era indissolúvel. E enfrentou os confederados, irmãos de um mesmo país, à força da bala, da baioneta e do canhão. No maior drama e na maior tragédia da história americana. Os senhores terem um exemplo. Só na Guerra Civil, 600 mil americanos morreram. Somando-se todas as outras guerras que os Estados Unidos participaram, até a data de hoje, esse número não foi alcançado. Morreram mais americanos em 5 anos de Guerra Civil do que os quase 200 anos em que os americanos entram em briga ou não devem. Pois bem, a guerra para findar-se, a hegemonia do norte estabelecida no campo de batalha, o grande Lincoln percebe que ou ele mandava a emenda da emancipação, ou depois de fim da guerra, haveria uma acomodação no processo de reconstrução nacional, e todo o sangue derramado teria sido em vão, porque os estados do sul iriam ser reincorporados à União e era o clima manter a escravidão nesses estados. E ele enfrenta uma conjuntura hostil, uma conjuntura difícil. De um lado, convencer os republicanos conservadores que queriam a paz com o Sul a qualquer preço para acabar a guerra. Do outro, manter o apoio dos republicanos radicais, que tinham um programa de reconstrução que implicava libertação dos escravos, direito de voto, expropriação de fazendas daqueles que apoiaram a guerra civil, uma reforma agrária para distribuir com os negros as terras dos confederados que apoiaram a guerra civil. Spielberg traz para dentro da cozinha da Casa Branca, num cenário extraordinário, o grande líder dos radicais republicanos e o velho Lincoln, um dos diálogos políticos mais marcantes da história do cinema. O líder radical disse: nós, presidente, temos um programa para a reconstrução. Nós não vamos recuar. Nós não queremos apenas que se declare a emancipação dos escravos. Nós queremos indenizações. Nós queremos prisão para todos que participaram da guerra. Nós queremos exílio para o governo dos confederados. Nós queremos que sejam as terras confiscadas, as riquezas confiscadas para indenizar a União e para fazer a distribuição de terra com os escravos. Sabe por quê, presidente? Porque os americanos têm sempre uma bússola no coração e seguiam por essa bússola. E Lincoln, paciente e sábio, diz a verdade. Ninguém consegue o seu objetivo sem uma bússola. A bússola mostra onde nós queremos chegar, mas a bússola não nos adverte dos buracos da estrada, dos pântanos, dos precipícios, dos desfiladeiros.
dois estadistas, duas histórias, mas a mesma capacidade de compreender que a política se opera sobre a história, e a história é móvel, a história não é paralisada. Quem faz política sem bússola, sem um programa, sem uma visão de mundo, sem um desejo de servir, sem a compreensão da missão, quem não tem princípio na política, quebra a cara no primeiro poste, porque não sabe para onde vai. Luta pelo poder ou pelas benesses que o poder propicia. Sem bússola não há política. Sem princípio não há política. Sem rumo não há política. Quem não tem bússola na política é, como dizia Sêneca há 2000 anos atrás, é um barco para o qual nenhum vento serve, porque não sabe o porto onde vai parar. Mas quem pensa que com só a bússola chegará ao seu objetivo, não entende que entre o dia de hoje e o dia do objetivo há uma estrada a ser trilhada. É o que Max Weber chamava a ética da responsabilidade e a ética da convicção. Essas duas éticas têm que residir na consciência do político. Político sem convicção é papel que se dobra e depois o vento leva. Não deixa marcas. Não interfere na história. Não inspira a juventude. Não constrói seguidores. Político tem que ter convicção. Convicção não se negocia, porque convicção é princípio. Mas o político tem que ter responsabilidade. E a responsabilidade é a capacidade de manter o norte, conservar a sua convicção, mas operar no presente. A flexibilidade que a responsabilidade impõe para dar o próximo passo. Se Lincoln não tivesse feito o que fez, a guerra terminaria sem abolir a escravidão. Mesmo abolindo pela emenda a escravidão, a obra completa levou 100 anos para ser feita no governo de Lyndon Johnson, quando acabou-se de uma vez por toda a segregação em escolas e espaços públicos no sul dos Estados Unidos. 100 anos! E se não fosse a emenda, talvez ainda hoje tivéssemos uma América conflagrada, um apartheid, uma separação odiosa entre os de pele clara e os de pele escura. Falei muito desse introito para falar pouco do que importa e que todos os senhores já estão cansados de saber e de acompanhar. O Proinvest é um programa do governo federal que disponibilizou 20 bilhões de reais para que os estados pudessem superar as dificuldades da crise econômica, liberando recursos do seu orçamento para o custeio para a folha, porque não tem dinheiro para investir, e usando dinheiros das entidades de crédito da União do Tesouro Nacional para sustentar os novos investimentos. Para fazer isso, o governo federal ofereceu condições extraordinárias de crédito. 6% ao ano. 6% ao ano, contando os juros e os encargos adicionais. E 20 anos para pagar. Isto é, foi feito um desenho que, como disse a presidenta Dilma ao prefeito João Alves Filho, só teve um objetivo: não deixar Alagoas de fora. E Alagoas é do PSDB. Se ela fosse mais vigorosa, Alagoas não teria capacidade de pagamento. Não era Sergipe, que tem plena capacidade de pagamento, está usando metade da sua capacidade de pagamento. Nós podíamos pedir tudo que nós já pedimos de novo e não estaríamos em situação fiscal arriscada. Foi para garantir que a Alagoas do PSDB
governada pelo meu amigo Theo Vilela, não ficasse fora do programa. Isso é minha, não, isso é o prefeito João Cid. E Sergipe não poderia ficar de fora. Não podia desperdiçar 500 milhões de reais para investimento direto. E foi isso que nos moveu a mandar na Assembleia. Então o Proinvest é o nosso norte. Mas a nossa caminhada teria que ser feita levando em conta uma realidade inexorável da democracia. O governo não tinha maioria na Assembleia Legislativa. E como aprovar sem convencer a oposição? Sem prestar esclarecimento aos seus líderes de que não se comprometeria o futuro de Sergipe. Até porque a capacidade de endividamento do Estado, a cada ano que passa, vai ampliando, porque aumenta o orçamento. Então, ainda 4 ou 5 governadores que vierem, terão, a não ser que haja um momento de total descontrole. Mas se houver um mínimo de controle, o longo prazo, o Sergipe terá sempre uma capacidade razoável de endividamento. Mas era preciso explicar. E nós buscamos explicar. E fomos construindo as condições. No primeiro momento, que eu considero que foi muito marcado pelo fim das eleições municipais, onde o radicalismo da disputa é da própria cultura política, as coisas foram ficando difíceis. E o governo sofreu uma derrota. No dia em que a votação foi feita, eu me encontrava em Brasília, em reunião do BNDES pela manhã, em reunião com a presidenta Dilma pela tarde. E relatei a ela que nós não iríamos requerer o Proinvest e pedi que ela me ajudasse de outra forma, obviamente que não com o mesmo valor, a enfrentar as dificuldades. Ela disse: Deda, não desista, volte a Sergipe, procure as lideranças da oposição, busque reapresentar, ou em sessão extraordinária, a nova sessão legislativa. Eu vim e deflagrei o processo. Hoje, nós estamos comemorando aquilo que estava escrito, a vitória de Sergipe. Hoje é um dia raro na política de Sergipe, porque não há vitoriosos, nem há derrotados. Hoje é um dia de celebração da política com P maiúsculo. A política que não serve a nós, mas que nos transforma em servidores. Eu me sentei com os meus companheiros da base do governo, que cumprem uma tarefa muito mais difícil do que a minha na relação com a oposição. Porque eu estou no gabinete. E quem está na Assembleia, duelando diariamente, defendendo o governo, são os deputados da nossa base. Para eles é difícil, no cotidiano, construir soluções que possam ser interpretadas com fragilidade do governo. E eles, muito mais por mim, governador, e pelo projeto que eu represento, se expõem. E eles me autorizaram a fazer a negociação. Eu não faria a negociação desprezando os meus companheiros, nem abandonando os meus amigos, porque não é o meu estilo. Eu não deixo o soldado ferido nas minhas batalhas, eu vou buscá-los. E recebi o apoio da minha bancada. E recebi o apoio do vice-governador Jackson Barreto, que se encontra agora em Lagarto, me representando na reinauguração, aliás, na inauguração da biblioteca do campus de Lagarto, de Medicina, e na assinatura da ordem de serviço da avenida de acesso àquela nova Universidade de Sergipe. Compromisso que eu tinha assumido com o reitor, mas que, em função do Proinvest, fui obrigado a cancelar. Conversei com o senador Valadares, querido amigo e companheiro, a quem respeito e escuto, e dele recebi a autorização
do PSB e o apoio do PSB para que deflagrasse um processo de negociação. Conversei com o ex-prefeito Edivaldo Nogueira e disse a ele: eu considero o prefeito João Alves Filho um elemento fundamental nesse diálogo, seja pelos deputados do DEM, seja pela própria experiência política que o Dr. João Alves representa. Você está numa fase de transição, você é o prefeito atual, você vai entregar a prefeitura à oposição, eu quero lhe ouvir. Se isso lhe causará problemas, se isso lhe constrangerá. Edivaldo Nogueira disse: faça o que for melhor para Sergipe. Eu não entrei nessa negociação voluntariosamente. Eu entrei nessa negociação ouvindo a minha base e os partidos que sustentam essa coligação. Eu conversei com o presidente do meu partido, Rogério Carvalho, para relatar os passos que ele ia dar para construir a negociação. E dele recebi, como presidente da minha legenda, a palavra de apoio e tomei as medidas que precisava. Em primeiro lugar, fiz contato e recebi a generosa compreensão do prefeito de Aracaju, João Alves Filho. Eu devo registrar que foi o primeiro interlocutor da oposição que eu me sentei para conversar. Com o auxílio luxuoso do vice-prefeito José Carlos Machado. Na conversa, e os senhores sabem que eu e o Dr. João Alves disputamos desde que eu botei a cara na política. Então eu só conhecia o Dr. João de solenidade oficial, de debate na televisão e de troca de bombardeio de campanha. Eu não sabia como é que ia começar a conversa. Se oferecia café quente ou suco de caju gelado. Eu não sabia como é que eu ia. Ofereci os dois, que de besta também deu pouca coisa. Conversamos e eu me surpreendi com a abertura que o prefeito de Aracaju colocou. Dialogamos, avançamos. Uma pequena divergência na assessoria. Eu sempre quero ir para frente, você quer passar para trás. Eu e o cerimonial é uma guerra civil constante. Bem adivinho. Foi bem. Encontrei boa vontade, encontrei também uma posição consequente, e eu não tenho medo de posição consequente. Eu sou parte da coligação opositora, foram meus aliados na eleição municipal, e eu não negociarei sem comunicar, sem dialogar, sem ouvir aqueles que me apoiaram. Eu achei consequente porque eu fiz assim também. Depois, o prefeito me disse que tinha pedido uma audiência à presidente Dilma, se eu poderia mediar. E até se eu poderia acompanhá-lo. É uma honra para mim, se não for o constrangimento do senhor, é um maior prazer. E fui para a audiência. E na audiência a presidenta Dilma tomou a iniciativa de fazer uma convocação. Lastreada não numa relação vertical, mas nas lembranças que ela tinha dos diálogos e da relação com o então governador, quando ela era ministra das Minas e Energia. O diálogo fluiu com facilidade. Depois, o doutor João disse: se o senhor me permitir um conselho, governador, procure a presidenta Dilma. E eu, no dia seguinte, bati na porta da Assembleia e pedi uma audiência. E lá fui recebido com extremo respeito, com extrema consideração pela deputada Angélica, que é uma das grandes responsáveis também por esse momento. Feito isso, tive a oportunidade de fazer um apelo direto e pessoal ao senador Eduardo Amorim
quando de uma solenidade do Instituto Luciano Barreto Júnior. Alguns disseram que foi um gesto de fraqueza. Eu, como li os evangelhos, sei que os gestos mais fortes, à primeira vista, parecem fraqueza. O perdão parece fraqueza. O amor parece fraqueza. A compaixão parece fraqueza. Mas é preciso ser muito forte para fazer as coisas que devem ser feitas. A Angélica pediu que fosse a mediadora, como presidente da casa, na relação com a bancada de oposição. Não fui só, não fui escondido, não fui de noite, não fui de madrugada. Fui com o líder da bancada do governo e com a primeira secretária, então, da Assembleia Legislativa, Conceição Vieira. Apenas, num certo momento, tivemos um diálogo pessoal, eu e a deputada Angélica. A partir dali, tive uma reunião com a Angélica, com a deputada Angélica, o senador Eduardo Amorim e o líder da oposição, Venâncio Fonseca. Oposição, conversa de alto nível, onde nós concordamos que o Sergipe, que o Proinvest não era o Sergipe Cidades. Não era um projeto para semear pequenas obrinhas em todos os municípios, porque não é essa a finalidade. É um projeto estruturante. Ele vai ter que ser feito em alguns municípios, óbvio, porque o Estado é dividido em municípios, mas a repercussão da obra é regional, é estadual. E eles compreenderam. E eu também compreendi. Avançamos a negociação, tivemos duas reuniões. Eu lembro que na época a imprensa dizia que tinha gente preocupada, tivemos duas reuniões. As demais foram tratativas com base nas propostas que vinham e voltavam. As sugestões que vinham, o governo concordava com uma, discordava com outras, mandava, a oposição concordava, discordava. Quando chegamos à conclusão da negociação, fechamos uma proposta. Me reuni com o prefeito de Aracaju e discutimos detalhes específicos, objetivando não multiplicar o gasto em obras de infraestrutura urbana que o prefeito está planejando. Há uma avenida perimetral oeste, que é projeto do prefeito João Alves Filho, só que para ela complementar o traçado, ela vai ter que entrar em São Cristóvão. Me permita até dizer isso, mas não é um segredo. E lá em São Cristóvão, o prefeito de Aracaju não tem jurisdição para construir. E no traçado ela ia cruzar por uma avenida que é a primeira etapa da linha verde, e as duas avenidas iam correr paralelas no mesmo lugar. Ia gastar o Estado e ia gastar o município. Precisávamos fazer o Estado aceitar, alterar o traçado da sua avenida para encontrar-se com a avenida do município. Isso iria encarecer 5 ou 7 milhões de reais a obra que eu tinha planejado. Encontramos uma solução, com a colaboração do deputado Augusto Bezerra, através do prefeito João Alves Filho, e, encontrada a solução, nem assim eu mandei o projeto. Me reuni com a bancada do governo, com todos que votaram a favor do Proinvest, e mostrei em detalhes qual tinha sido o acordo. E mais uma vez, recebi de todos a mais plena solidariedade. Portanto, não adianta procurar quem ganhou nem quem perdeu. Aliás, quem ganhou é fácil. É o Estado de Sergipe, está aqui. Pequeno e bandeirado. Para lembrar que ele sim é o grande vitorioso. Então, o meu dever no dia de hoje não era fazer uma sanção escondida, burocrática. Era fazer um ato político em homenagem à política com P maiúsculo. Em homenagem a uma característica da vida pública sergipana, que causa tanta inveja no Brasil. É que quando nós vamos para a batalha, nós vamos mesmo para a batalha.
Quando nós disputamos eleição, nós disputamos mesmo. Ou alguém acha que eu ganhei as minhas eleições com o meu adversário do momento, tirando a marcação para fazer o gol? Marcação cerrada. Ou alguém acha que nas eleições que meu bloco perdeu, que eu perdi, eu virei as costas para o atacante para ele fazer o gol? Se estivesse fora da área, derrubava para poder ter uma falta e preparar a defesa. Na hora da disputa, é disputa, mas tem um momento que ninguém pode, de modo algum, jogar fora a principal responsabilidade do político, que é representar a sua gente, representar o seu povo, traduzir os seus atos, o seu amor pelo Estado de Sergipe. Quem não é capaz disso não pode governar esse Estado. Quem não sentir amor sincero por essa terra não é capaz de dirigir esse Estado, nem merecedor de dirigir esse Estado. Eu não sou melhor do que ninguém, também não me sinto pior do que ninguém. Mas Deus me deu uma grande prova. Eu passei mal o dia de ontem. E o dia de ontem inteiro, até a hora em que dormi, era preocupado, o negócio da minha manhã, meu Deus, será que amanhã eu tenho condições de ir? Me dê condições amanhã de eu ir, que eu não posso faltar. Porque se por acaso eu amanhecer mais fraco e não conseguir ir para a solenidade, eu vou interpretar de mil maneiras. Mas Deus é Pai. Me deu força para ir. Eu fui dormir ontem, deixei meu oncologista conversando com ele, para poder me preparar para eu poder estar aqui. E eu estou aqui por dois grandes motivos. Primeiro, porque eu fiz da política a minha vocação e a minha vida. E porque a política me deu tudo também. Prestígio, visibilidade. É do que eu vivo, é do salário de governador. Não tem outra forma de renda. Os sergipanos me deram algo difícil de se encontrar no político brasileiro. 4 eleições de executivo ganhas no primeiro turno. 2 de prefeito, 2 de governador. Como não retribuir? Como desistir? Como deixar para lá? Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não sou capaz de decifrar os enigmas de Deus. Jó, que era justo, e eu não sou, eu sou pecador, ele deu tudo e sofreu tanto. Num certo momento ele concluiu: Deus é o executor da minha sentença, mas é o meu advogado. Deus é insondável. O que ele está querendo com isso, eu não sei. Nem nunca saberia. Mas me compete na terra e na história, que é o terreno que eu fui para Perei, buscar fazer aquilo que me fez Marcelo Tetra. Não é fácil. Não sou tão forte quanto vocês pensam. Eu choro. Eu às vezes vacilo. Mas tudo tem uma razão de ser. Se você transcende ou se você olha a história. Tudo tem uma razão de ser. E o que me faz estar de pé, o que me faz passar os últimos 20 dias enchendo o saco de valor, chamando ele 3, 4 vezes no meu gabinete para me dar o cronograma de licitações. Mandando ele viajar para São Paulo atrás de projetista para acelerar
os projetos, perguntando como é que vai dar. Não, vai passar mais tantos meses para fazer a perna que vai para Campo do Brito. Então, pegue logo a primeira parte de Itabaiana para a BR e já faça a licitação. Perguntando como é que está a parte ambiental da área de Pacatuba. Perguntando como é que está o projeto de Enel. Mandando sentar meus advogados para estudar o RDC, naquilo que for possível fazer o RDC. Agoniado para que na hora que o dinheiro cair em conta eu já possa lançar as licitações. Pelo menos daquilo que for possível. Às vezes chegando cansado em casa sem conseguir voltar de tarde para o palácio porque estou muito cansado. Mais fácil. Por amor a meus filhos, por amor ao meu povo, por amor a Sergipe e por um conceito que eu acho que não pode faltar nenhum governante: responsabilidade. Responsabilidade. Então, meus amigos, eu quero agradecer no dia de hoje a todos vocês. Agradecer a bancada do governo, que minoritária, sabendo que ia perder, com garra, com lealdade, com companheirismo, com força, defendeu o projeto. Minha eterna gratidão a todos que votaram no primeiro momento e na primeira versão. Eu quero agradecer a bancada da oposição, que no segundo momento sentou-se conosco, e eu tenho que testemunhar: a oposição podia sentar apenas para dizer que estava conversando e criar problema, mas não foi essa. Nem a posição do cidadão Luim, nem a posição de um cidadão que é líder da oposição. Me perdoe os senhores, mas mais duro do que verança da Assembleia, eu só me lembro de um carinha novinho chamado Marcelo Temer. Eu era bicho bravo, mas a bem da verdade, inúmeras vezes, aliás, pelo menos uma vez fui a Palácio com Zé Carlos Machado, na votação da lei do ICMS, para defender os interesses do Estado de Sergipe, contra isenções exageradas que iam propor na Casa Legislativa. E eu era oposição ao então governador Valadares. Mas havia setores da bancada governista que queriam desfigurar o projeto, de modo que o Estado ia ficar quebrado face a tantas isenções que iam oferecer na lei. E o PT não concordou com isso. Eu votei na proposta de Valadares contra as emendas da oposição. E não me arrependo. Eu fui com Albano Franco, o presidente Fernando Henrique Cardoso, atendendo o pedido de Daniel, para fechar o acordo Jacaré-Curituba e assinar a lei que possibilitou o projeto de irrigação. Fui lá. Líder da oposição, sem saber onde botar a mão. Você fazia assim, você botava no bolso, você conversava, você falava com ele. Fernando Henrique, como é um bebê murado, depois se transformou numa pessoa com quem eu tenho uma relação pessoal muito boa. Enfim, esse não tem encabulado com nada. Já chegou, chamando para abraçar para tirar o retrato, né? E eu com medo do que ia acontecer pelo retrato. Então eu era duro, sempre fui, mas sempre soube discernir o interesse público e aquilo que era melhor para o Brasil e para a Sergipe. E o deputado Venâncio teve esse comportamento com o senador Morim, com todos vocês que formam o cara da oposição, e eu quero agradecer. Eu quero agradecer aos líderes, agradecer ao senador Valadares, agradecer ao vice-governador Jackson Barreto, agradecer às lideranças do PSD, agradecer aos líderes da oposição, agradecer antes também ao prefeito Edivaldo Nogueira, agradecer a todos que colaboraram, agradecer às lideranças da oposição e dizer aos senhores:
Agora, a novela encerrou. Compete aos deputados da Assembleia Legislativa acompanhar a execução do Proinvest. Compete aos deputados da Assembleia Legislativa examinar novas propostas. Na negociação que fizemos, nós incluímos, e falou-se um pouco disso, mas nós incluímos o PAC 2. Porque na hora de fazer a incorporação das sugestões da oposição, da própria Prefeitura Municipal de Aracaju, nós tivemos algumas negociações. E saiu o PAC 2, e permitiu que a gente pudesse abrir espaço na negociação do Proinvest. Então chegará à Assembleia uma proposta de 60 milhões de reais de empréstimo, que é para fazer a ligação da Avenida Rio de Janeiro com a gasoduto e fazer a duplicação da Avenida Euclides Figueiredo. Então foi feita a negociação com a Prefeitura de Aracaju, com os partidos da oposição, no sentido de que esses valores permitiram que nós colocássemos outras coisas e tirássemos algumas do Proinvest para botar no PAC 2. Então eu sei que terei cumprimento total e absoluto daquilo que nós conversamos e teremos, portanto, mais do que, somem ao Proinvest aprovado hoje, mais 60 milhões de reais. Então, o que nós temos é um acordo que superou aquilo que iniciou. Um acordo que andou tão bem que começou um acordo por um valor e avançou-se para outro. E eu, que cada dia que passa, eu sou feito de carne e de esperança. Cada vez menos carne, cada vez mais esperança. Mais esperança. Né? Cada vez menos carne, cada vez mais esperança. Eu tenho esperança. Na primeira conversa que tive com o deputado Venâncio, que me disse: governador, esse projeto do CEPAC, nós não vamos discutir agora. Tirei daqui da mesa para facilitar as negociações. Eu tirei. E eu pedi, deputado Venâncio, não estou lhe pedindo nenhum compromisso, estou pedindo apenas que na hora que eu precisar conversar, o senhor sente comigo, com os seus colegas, para discutir o CEPAC. Pode até, na conclusão, não dar em nada. Mas não rejeite liminarmente. Porque o CEPAC é um projeto que financia as contrapartidas do PAC. E que tem implicações importantes. Então, o que eu queria, repito, não tem nenhum compromisso de aprovação assumido. O que há é um compromisso de daqui mais tarde, deixa eu resolver o Proinvest. Quando tiver tudo certo, a gente retomar uma conversa tranquila sobre a possibilidade, quem sabe, de debater o CEPAC. No mais, é pedir desculpas pela demora da fala. Helena, não vai me puxar a orelha em casa. Porque aqui é o seguinte: eu sou governador e secretário em casa. Não é nem república, é monarquia. Não é nem para quem apelar. A não ser um rebeldezinho guerrilheiro que não obedece ninguém, chamado Mateus. Esse não tem nem república, nem monarquia, nem ditadura. Entendeu? Ele é o espírito libertário da casa dele. Entendeu? Eu queria apenas agradecer a atenção dele. Está com saudade, eu fico conversando vendo vocês. E dizer a todos vocês o seguinte: meus médicos estão pedindo que eu, depois de resolver isso, tire uns 15 dias para poder concentrar no tratamento de saúde. Eu estou precisando, eu comecei a fazer fisioterapia, comecei a fazer massagens, porque pedi massa muscular, a dor de coluna, a coluna fica sem conseguir suportar o peso do corpo, né, o sono fica prejudicado. Então eu tenho que marcar uma agenda menos governista e mais dedista, entendeu? Para tomar conta do velho corpo aqui. Mas eu quero dizer aos sergipanos o seguinte: quanto Deus me der força, quanto a medicina me conseguir manter em pé, conversando e falando, eu continuarei buscando governar o estado de Sergipe dentro do mandato que o povo sergipano me deu, com a ajuda de Jacques, um dos meus secretários, buscando oferecer o melhor possível para vocês. Não acreditem que o Estado está parado. Muitos aqui, mesmo da oposição, já me ligaram em São Paulo, às vésperas da quimioterapia. Viajo com o chefe da Casa Militar e com o chefe da Casa Civil. Todas as minhas viagens. Para despachar
para encaminhar as questões. Semana até passada, Pedro Lopes estava comigo, viajou para cá, para Aracaju, passou o dia, recolheu os documentos, e Aracaju fui para Brasília encaminhar os documentos. Acompanho as questões de segurança via o chefe da Casa Militar, dando informações diárias e fazendo as ligações quando o Pedro não está. E quando não consigo falar pessoalmente, peço a Eliane que me pedisse essa semana para ligar, para agradecer aos líderes do governo, da oposição e à presidente da Casa e aos líderes políticos a aprovação do Plano de Vista. Só paro quando estou ali na quimioterapia, quando a náusea está pesada e eu tenho que parar. Os secretários são testemunha dos e-mails que são cotidianos e diários. Porque hoje a governança não é presencial apenas, ela é sobretudo funcional, eletrônica. Os amigos precisam saber que hoje nós temos um diário oficial eletrônico e a minha assinatura é uma assinatura registrada no Sistema Nacional de Certificação. Eu assino os decretos que passam pela mão do secretário Pedro Lopes, que me diz a relação, cada tema do decreto eu autorizo. Pedro Lopes leva ao diário oficial, manda fazer a assinatura eletrônica. Na hora que faz a assinatura eletrônica, em tempo real, toca no meu e-mail. Eu tenho um endereço de e-mail específico, onde eu confiro cada decreto publicado com a minha assinatura eletrônica. Portanto, mesmo lá, não há prejuízo da assinatura e do encaminhamento dos decretos. É óbvio que algum prejuízo haverá de existir, porque eu sou muito rigoroso em detalhes, e sabe ali do meu comandante da Polícia Militar, que as promoções atrasaram, mas não por minha culpa, porque eu exijo um parecer detalhado da Procuradoria e devolvo para a diligência 1, 2, 3 vezes, pessoalmente, redigindo meu despacho. É meu estilo, não vou mudar nunca. Mas o governo não para. Temos 7 rodovias para entregar. Não sei se estarei presente, mas vou autorizar o vice a entregar, que eu não quero que nada se atrase em função do meu físico. É claro que tem obras que eu planejei, eu não sou engenheiro, eu sou advogado, mas eu escolhi fazer o revestimento asfáltico da ligação de Santa Rosa do Hermílio com sítios novos, a partir de uma leitura da produção de leite que me foi entregue por Ricardo Lacerda, e que eu comecei a me preocupar em criar certas infraestruturas regionais para escoar a produção. Ora, meu coração fica pesado, porque eu queria estar lá. Muito mais do que estar lá para cortar fita, muito mais do que estar lá por vaidade. Eu queria estar lá para ver aquilo que me fez entrar na política, ver o sorriso do meu povo. A felicidade de quem recebe a obra. Se vocês quiserem saber qual tem sido a maior dor, tem sido essa. Fazer a obra, não colher o sorriso. Perdão, porque é de carne, de nervos e sangue que eu sou feito. Mas enfim, é não colher esse sorriso de felicidade do povo para a obra que você planejou. Porque há obras que são feitas pela engenharia, pelo pessoal da CEINFRA, que sugere a obra, traz o projeto, mas tem obras, o senhor foi governador, o senhor sabe, tem obras que nascem no coração da gente. Como a Coroa do Meio, como a Orlinha do bairro industrial, quando eu era prefeito, como o desafio de fazer a Avenida São Paulo, Zé Carlos, que eu inaugurei 3 vezes, era tanta vontade que eu saía na rua, não né? Tem obras que a gente tem aquele carinho, né? aquela paixão de ter tomado a decisão, de ter buscado recurso, de ter brigado com engenheiros sem entender engenharia. O Almor sabe disso. Quantas vezes eu digo, mas rapaz, por que não fez aqui do acesso? Não, mano, eu tenho que falar com o DINIT, mas não está falando da peste do DINIT.
Vamos deixar a obrinha redonda para depois a gente gastou 20 milhões numa estrada e está naquele acesso vagabundo e o povo vai aqui, está errado, não vai olhar para a parte boa. Isso dá prazer, né? E tentar ver as creches que a gente está fazendo pelo Sergipe Cidade, que qualidade de ver aquela mãe trabalhadora botar o filho ali num lugar onde eu botaria Mateus, sem dúvida, porque estava lá, era tudo, toda equipada. Então isso me dói. Isso é missão. Mas quando forem colher, lembre-se de mim. Com a palavra, governador.